Fala, lendário, tudo bem com você? Cara, bem-vindo aí à nossa primeira aula de 2023. E eu, assim, tô muito empolgado que esse ano vai ser um ano bom, né? Vai ser um ano produtivo para todos nós, né? A gente vai conseguir atingir aí os nossos objetivos. E é o seguinte, hoje eu quero dar uma aula falando aí sobre mapas mentais, né? E como que isso pode, né, aumentar a produtividade aí na faculdade de medicina. A gente sabe que, eu acho que hoje um dos grandes problemas que nós temos é a procrastinação, né? E todo mundo procrastina, claro, mas existem alguns níveis de procrastinação que podem ser prejudicial, né? E isso pode diminuir um pouco a ansiedade, ou isso pode diminuir um pouco a produtividade durante a faculdade e aumentar a ansiedade aí. Então, eu trouxe falar um pouco mais sobre mapas mentais, né, e a importância dele no estudo, porque isso facilita bastante, né, na tua visão, né, que você vai ter ali da matéria para estudar. É um trabalho que se torna mais rápido, né, para você relembrar isso depois, principalmente ali véspera de prova, que faz com que você economize o seu tempo, né, tenha uma maior produtividade, economize o seu tempo e você consiga fazer outras coisas se sentindo bem, né? Você traz aquele sensação de recompensa de uma coisa que tu fez, que tu estudou, que tem ali um resumo para qualquer hora que você precisar, não só na hora da prova, mas para a vida inteira, sua vida pós-faculdade aí, né, quando você começar a trabalhar, e que isso é bom. É muito bom. Inclusive, tem colegas meus, alguns colegas, que fizeram resumos durante a faculdade, né? E hoje eles ganham dinheiro vendendo, né, esses resumos aí, esses mapas mentais, para outras pessoas na internet aí, né? Porque são mapas que te ajudam bastante, né, em relação ao estudo. É uma forma de estudar mais rápido. Ao invés de você pegar ali um livro daquela grossurona e ler tudo, pode ser que, lógico, um mapa mental, um resumo, não quer dizer que vai ter tudo do livro, é importante que você leia, mas no momento que você precisa de uma coisa mais rápida, né, você procrastinou e deixou tudo para a última hora e você está em cima do horário da prova, não tem mais condição de ler aquele livro, pelo menos você pode ler um mapa mental aí, né, para poder te ajudar na sua memorização. Mas enfim, esse é o assunto que eu quero trazer para você hoje, né? Para ter mais produtividade aí na faculdade de medicina, uma das técnicas que você pode usar é a utilização na hora de fazer os seus resumos por meio de mapas mentais, beleza? Então, trocando aqui o nosso cenário, botamos aqui o nosso iPad, nosso famosinho iPad, né? E antes de começar essa aula, eu já gostaria de pedir para você, né, deixar seu like aí, né? Não é fácil parar um tempo, planejar uma aula e tá aqui disponibilizando conteúdo, né? Você sabe que a nossa vida médica é uma vida correria, né? Não é tão simplesinho você conseguir um horário para tentar ajudar, mas esse é o meu grande plano, né, de vida, que é ajudar as pessoas, né? Não só na medicina, né, mas ajudar os próprios estudantes de medicina e os médicos, né? Acaba que a gente passa a cuidar muito dos outros e esquece de nós mesmos, né? Eu tô aqui tentando dar uma ajuda aí. Então, deixa seu like aí, curte, faz sua inscrição no canal, né, nas redes sociais, enfim, ajuda aí a gente a também sentir mais motivado aí a ajudar as pessoas e não sentir que eu estou apenas falando pra ninguém, né? Estou falando pra um nada. Mas isso acaba que é uma terapia pra mim também, né? Mas vai ficar eternizado, pelo menos se uma, duas pessoas que assistir esse vídeo já ajudar, eu já vou estar bem feliz em relação a isso, beleza? Então temos aqui o nosso iPad, né? Nosso fundo aqui, para me explicar sobre mapas mentais. É importante que esse mapa mental, né, que eu trago para o estudo, ele é importante em alguns fatores. Ele vai te ajudar o quê? Na organização. Organização o quê? Das ideias, daquilo que você estudou, né? E 2, ele vai te ajudar também na memorização. Mas por que na memorização? Porque um dos auxiliares nosso de a gente aprender, né, está justamente na nossa visão, né? E o mapa mental, ele é bem visual, né? Então, você vai ver que quando a gente for construir um mapa mental, a gente quer deixar o máximo possível aí que ele seja visual mesmo, para que a nossa memória, através dos nossos olhos, né, ela possa consolidar, né? Existem sim pessoas que têm chamadas, né, que elas têm a mente fotográfica, que elas veem uma coisa e já memorizam. E existem outras pessoas que não, são mais auditivos, né? Às vezes são mais do tato, então, ou seja, usar um iPad é diferente de ler, né, um livro no iPad, é diferente de ler um livro físico, escrever, enfim. E cada pessoa tem um seu método aí que é mais aguçado para o aprendizado. Mas o mapa mental é uma dessas técnicas, né? Então, para quem é ótimo de visualização e consegue ver, né, e grava aquilo, né, é ótimo o mapa mental. E para quem não é, também é bom, porque acaba trabalhando aí, né, na forma de você
criar, de você memorizar e aprender o conteúdo aí. Só um minutinho aqui, isso. Então isso ajuda bastante, tá? Então é importante você utilizar aí o mapa mental como forma de estudo também, tá bom? E como eu disse, também organização, né? Às vezes a gente vai lendo as coisas, vai ficando meio desorganizado, é uma caixinha aqui de falar uma coisa, depois parece que fala outra, e a gente não consegue interligar esses assuntos. E o mapa mental ele vai te ajudar a você interligar esses assuntos aí, tá bom? A técnica, né, foi desenvolvida... A técnica ela foi desenvolvida para justamente ajudar, né, o nosso cérebro a armazenar diferentes conhecimentos. Para armazenamento. Falando em armazenamento, né, diferentes conhecimentos, eu lembro muito, não sei se você conhece, se você gosta ou não, mas de vez em quando eu assisto os vídeos do Pastor Cláudio, né, e ele fala que o homem, o cérebro dele, né, é como se fosse várias caixinhas, né, então a gente tem vários compartimentos. Então o homem ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, diferentemente da mulher, né? A mulher tem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá cuidando do filho, tá estudando, ao mesmo tempo tá no celular resolvendo um problema, enfim, estuda ao mesmo tempo. O homem não, é uma coisa de cada vez. E justamente a técnica do mapa mental é uma forma para te ajudar o quê? A você conseguir dentro do nosso cérebro, nas caixinhas, aumentar o processo de armazenamento. Então aqui eu coloco um tipo de conteúdo, aqui eu já consigo colocar outro tipo de conteúdo, aqui eu coloco outro tipo de conteúdo, enfim, é como se fosse a nossa memória RAM, né? Não sei se você conhece um pouco de computação. A nossa memória RAM é basicamente isso, é uma forma de você acessar a memória de forma mais rápida, né? E ali você vai guardando aqueles conteúdos através de uma estrutura de dados aí, né? Então essas estruturas de dados, eles têm os caminhos lá, e quando você quer acessar, o computador precisa acessar um assunto, ele vai direto no endereço onde está armazenado aquele assunto. Assim como também o disco rígido, digamos assim, que hoje em dia nem tem mais o disco rígido, né? Que é aquele do computador, que era um discão de metal, né? Que ele armazenava via eletromagnético, né? Então ele tinha uma agulhinha aqui, né? E por via eletromagnética ele mudava o spin daqui, armazenando aqueles dados, né? Que no caso era em bits, que era dados em 1 e 0, enfim. É a mesma coisa do nosso cérebro, né? Lembramos que o nosso cérebro ele tem um monte de neurônios, digamos assim. Aí ele faz as conexões dendríticas, né? Vamos colocar o neurônio aqui. Aí tem as conexões dendríticas, né? Que ele forma esses caminhos, né? Então a partir do momento que você consegue armazenar o mapa mental, você aprende, você armazena isso na sua cabeça, você cria um caminho dos seus neurônios. Então toda vez que você quiser acessar aquela memória, aqueles neurônios vai fazer, eles já sabem qual é o caminho que tem que fazer para acessar como se diz, armazenamento, né? O conteúdo que está armazenado. E o mapa mental ele facilita muito nessa relação. E fora isso, ele também consegue conectar, né? Por exemplo, aqui eu tenho um conteúdo Y sobre um certo assunto, né? E ele consegue ajudar, na hora que você monta o mapa mental, o seu cérebro a ele conectar, por exemplo, esse assunto com esse, ou esse assunto com esse, ou esse assunto com esse. Entendeu? Basicamente isso. E o mapa mental ele é uma palavra-chave, né, relacionada aí ao tema central do que são estudados. Ou seja, você tem vai começar o mapa mental, eu vou explicar isso pra frente, né? Normalmente, o começo do mapa mental é relação ao tema que você quer estudar. Por exemplo, RAS. Então, toda vez que eu quero estudar hipertensão arterial sistêmica, eu já sei qual que é o mapa mental, porque tem o nome dele lá. E a partir disso aqui é que eu vou fazendo todas as conexões que é possível em relação ao hipertensão arterial sistêmica com as outras coisas que você tem que fazer. Mais pra frente eu vou mostrar isso pra vocês, tá bom? Aqui a gente tem o Tony Buzan, né, que ele escreveu esse livro, ele é em inglês, né, e ele é basicamente por ajudar, né, a sistematizar o método do mapa mental, né, então ele consegue utilizar, né, a habilidade do cérebro, né, para interpretar palavras, imagens, números, conceitos, ritmos, né, e percepção espacial, com uma técnica bem mais simples e eficiente, né. Então ao invés de você passar, né, várias coisas, por exemplo, num livro, né, tem vários assuntos, e destinar, né, que o seu cérebro, ele que faça a conexão, né? Então você tem um assunto A aqui, aí você tem um assunto B aqui, da mesmo assunto, o outro aqui, o outro aqui. Então o seu cérebro automaticamente ele teria que conectar todos esses assuntos aqui, ó,
relacionados, né? Enfim, o mapa mental não. Ele faz com que você torne visual, em vez de ser só mental, você torne visual essa conexão de todos esses assuntos, né? Então, por isso que é importante, é legal, por exemplo, quando você vai montar o seu mapa mental, né? Tem um assunto aqui, aí você puxa um subtópico aqui, se possível, tiver uma imagem daquele subtópico, é melhor ainda que você fortalece mais ainda o seu aprendizado por visão, tá? Então, mapas mentais que tem questão de imagens, eles são muito bons, tá? Outra coisa que é legal também, conceitos lógicos, né? Ritmos. Então, você consegue sempre pensar, por exemplo, em algo que é o mapa mental, você consegue desenvolver. Muita coisa que é desenvolvida em mapa mental, né? Uma das formas, né, de mapa mental também são os fluxogramas, né? Então, você tem aqui, aí você decide, que aí no caso é com setas, né? Que é basicamente um tipo de forma de mapa mental aí, né? Então você tem uma situação lá, você vai ver muito isso quando você formar, por exemplo, os fluxogramas que você tem, por exemplo, do Ministério da Saúde, para certas doenças. Um exemplo claro e básico é a dengue, né? Então você tem lá a dengue, aí você tem para avaliar o paciente, né? Aí você avalia o paciente. Se o paciente tiver com alguns sintomas, né, dependendo dos sintomas, você vai fazer o procedimento 1. E aí o procedimento 1 também tem várias coisas para você fazer, né? Vários fluxos aqui. Aí tem várias coisas para você fazer. Dependendo dos sintomas do seu paciente, você vai tomar a decisão 2, né? E aqui a mesma coisa, eles têm várias situações que você tem que fazer. Então é basicamente isso. É uma forma rápida de você seguir a lógica da situação. A mesma coisa você pode fazer não só com matérias, mas com coisas da sua vida, né? Você está estudando, né? E aí tem lá questão lá da neuro, o paciente tem um AVC, o AVC é hemorrágico. Aí você faz, se é AVC hemorrágico, ele tem que fazer tal coisa em tanto tempo, né? Reavaliar o paciente em tanto tempo. A mesma coisa se ele tiver um infarto, né? Chegou dor no peito, tal característica, aí você já tem, pedir as enzimas, pedir o eletro. Se o eletro for, vai fazer tal coisa. Então é uma forma rápida para ti aí andar, né? Ter um raciocínio lógico em relação a essas coisas. E lógico também, né? Isso libera, né, a sua mente ir aonde a mente quiser levar, tá? Isso facilita muito, mas muito mesmo, em relação ao estudo. E aí eu queria trazer para você aqui alguns benefícios, né, vantagens. Já vim falando, né? Algumas vantagens, mas deixar mais claro aqui para você quais são as vantagens do mapa mental. Como eu já disse, você vai ter a retenção. Da informação. Então, o ponto, né, alto aí do mapa mental é justamente a capacidade de memorização, né, um processo que vai te possibilitar aí a retenção da informação, né, e que vai te ajudar mais do que decorar, né, porque quando a gente decora algo, passou aquele momento, por exemplo, eu decorei algo para prova, passou a prova, o que o meu cérebro ele não conectou, ele não fixou aquela informação, ele vai descartar aquela informação depois de algum tempo. O mapa mental não. Por você já ter aquela forma de memorização, você consegue muito mais do que só decorar, né? Você aprende de verdade, né? O segundo ponto que é importante, né? Facilita a compreensão de temas complexos, né? Então, tompe aqui. Deixa eu fazer a coisa certa. Compreensão, né? Temas complexos. Quase que não deu, hein? Então, por exemplo, aquele tema aqui é muita coisa, né? Igual eu te falei, tem um textão lá, várias coisas para você vários pontos importantes durante o seu texto. Então você tem um negócio aqui que é importante, aí tem outro fator aqui que é importante, outro aqui, né? Aí outro aqui, e ele repete aqui. Isso vai te ajudar bastante você a desenvolver essa parte só textual, né? E aí você tem aqui, por exemplo, o tema, né? E aí você vai conseguir, por exemplo, desenvolver em subtemas, como ligar esses subtemas aí, né? Então você tem um outro subtema aqui, aí você vai ter um subtema aqui, aí você vai ter um subtema aqui, né? Outro subtema aqui, e como que você pode fazer, às vezes, até a interligação entre esses subtemas aí, para ele poder te ajudar na visualização da situação. Então parece que a coisa está muito complexa, quando você monta o mapa mental, você fala, agora entendi como é que funciona a estrutura aí, né, a parte do estudo. E a gente sabe que na medicina nada é fácil, tudo é extremamente complexo, né, não tem nada simplesinho, e a gente precisa muito ter essas visualizações para dar o melhor prognóstico, né, para o nosso paciente aí, né. Terceira coisa, como eu já disse, ele aumenta
a produtividade. Né? Então, é claro, se você precisa de coisas rápidas para rever, né, você consegue ver, você consegue estudar de forma mais rápida, né, vai pegando os resumos e vai montando um mapa mental. Então, isso aumenta muito a produtividade. E quarto, né, que é uma coisa também extremamente importante, ele faz o quê? Ele estimula a sua criatividade. Todo mundo, a gente sabe, né? Cada um conhece a si mesmo, né? E na hora de você montar um mapa mental, você vai usar cores, vai usar estruturas, vai usar imagens, né? Então isso faz com que você monte o seu mapa mental e tenha uma criatividade que seja mais fácil para você depois aprender, né? Então ele estimula você a ter a criatividade de montar vários mapas mentais de forma diferente, né? Alguns assuntos que às vezes não ia entrar, depois eles introduz, né? E também possibilita, por exemplo, para frente você vai estudando, você vai encaixando mais outros temas que não estavam ali a princípio quando você fez o primeiro mapa mental. Isso te ajuda também a você analisar a evolução, o crescimento aí do seu aprendizado, né? Que basicamente a faculdade você começa com o básico, aí você vai avançando, né, até chegar na prática ali, que é no internato e totalmente no internato, né? Que é a prática mesmo. Apesar de você ter alguns momentos de prática antes, você vai consolidar mesmo ali. E os mapas mentais é isso. Quando você chegar no internato, você vai ver que você não vai ter muito tempo, você tem muito serviço para fazer dentro do hospital, você não tem muito tempo ali para poder tá pegando um livro, por exemplo, do Guyton, pegar um livro ali do Harrison, né? E estudar tudo de novo, não. Então os mapas mentais que você vai fazendo vai ser sua base. Quando você tiver alguma dúvida lá na frente em relação a alguma doença ou outra, você volta, você analisa esses mapas mentais, né? E ele vai te ajudar qual decisão você deve tomar, principalmente, uma coisa que dá muita dúvida, né? Principalmente quais exames pedir na suspeita de um diagnóstico de uma doença para aquele paciente, né? Então tudo isso o mapa mental ele vai te ajudar, tá bom? E eu vou trazer aqui, ó, os 6 passos para você montar o seu mapa mental. Então a primeira coisa que você precisa, né, é dar uma revisão ali, né, no assunto que você quer falar, tá? E a partir disso você vai conseguir, por exemplo, montar o seu mapa mental, né? Primeiro passo, como eu já disse, sempre o tema que você vai abordar é o tema central. Então tudo aquilo que vai ser periférico, né, tudo aquilo que você vai desenvolver no mapa mental, ele tem que estar relacionado diretamente com o tema central. Então, primeira parte, né, você vai definir o tema central. Esse é o passo importante, né? Depois que você fizer isso, o segundo passo que você vai fazer é o quê? Você vai colocar os subtópicos, né? Eu vou mostrar para você mais na frente, a gente vai montar aí um mapa mental, né, juntos aqui. Eu vou te mostrar aí como que você vai colocar esses subtópicos. Então, por exemplo, você tem um tema importante, igual hipertensão. O que são os outros temas subtópicos importantes aí? É você saber, por exemplo, fisiopatologia, né, da doença, tratamento, essas coisas, né? Então, esses são subtópicos, são temas, subtemas relacionados com o tema principal, tá? A outra coisa também que é importante, né, e é o terceiro aqui, tem que ter muita cor, tá? Então, quando você vai fazer os subtópicos, essas coisas, aposte muito nas cores, tá? Porque cada cor vai te lembrar, depois, futuramente, quando você for lembrar daquele mapa mental, ele acaba associando a cor com aquele subtema, tá? Então é importante você usar, dentro do seu mapa mental, usar cores, né? Por isso que eu falo que isso ajuda muito na criatividade, né? Então, use cores, né? Setas, ícones, para dar destaque, enfim, essas coisas que você acha que são importantes aí, que vai te ajudar a achar, tá bom? Outro também, passo importante, quando você for usar ali dentro do seu mapa mental, sempre utilize palavras-chave, né? Ou imagens-chave também. Então, por exemplo, eu vou falar sobre uma doença de pele, né? Vamos falar sobre a ptiríase, né? Versicolor. Então, quando eu for falar, por exemplo, das lesões dermatológicas, eu tenho que ter aquelas imagens chaves, né? Que são aquelas imagens que vão me ajudar, por exemplo, quando eu estiver de frente com o paciente, eu a
a poder fazer a diferença de uma doença para outra, né? Saber a diferença, por exemplo, uma ptiríase rosácea com uma ptiríase versicolor, né? Então são esses pequenos detalhes que vão me ajudar, por exemplo, no diagnóstico. Então sempre utilize imagens, como eu disse essa, ou palavras-chave. Por exemplo, no diagnóstico da pressão arterial, uma palavra-chave é pressão arterial acima de 140 por 90, né? Então isso aí já me desperta para uma possível ser uma possível o paciente ter uma hipertensão. Então sempre utilize aí palavras-chave ou imagens. Entendeu? Então, essa é interessante. Aquele outro que eu te falei, que eu acabei falando também, por exemplo, no quinto, associação de ideias, né? São de ideias. Então, às vezes, um subtópico você consegue interligar com outro subtópico, né? Então, você consegue fazer essas associações de ideias, né? E o outro passo, que eu acho extremamente importante, 6, é que você sempre seja o mais sucinto possível. Enquanto o mapa mental ele não tem que ser muito grande, tá? Quanto mais possível você puder enxugar o mapa mental com as palavras-chave, melhor vai ser para você, tá bom? Então, seja sucinto. Então isso é extremamente importante, você ser mais sucinto possível, tá? E então vamos montar o nosso mapa mental na prática. Então como eu disse, né? Eu escolhi um tema aqui, que vai ser meu tema central, que é o quê? Hipertensão arterial sistêmica, né? E o que eu quero puxar dessa hipertensão arterial sistêmica, né? Eu vou colocar como subtópicos aquilo que define a doença, né? Pra mim, tá bom? Então, por exemplo, vou colocar em cores, né? Definição. Aqui vai ser um subtópico, definição. Eu vou criar fisiopatologia, por exemplo. Aqui existem vários programas, eu até esqueci de falar, vou passar depois para você. Programas que fazem, que criam mapas mentais online, tá? Fica mais bonitinho que o meu aqui, tá bom? Mas se você quiser fazer, pode fazer também, tá? Na mão, né, no papel, né? Eu prefiro online, que fica muito mais bonito e mais fácil para fazer, né? E eu prefiro digitar mais do que escrever. Fisiopatologia, depois a gente tem o quadro clínico, extremamente importante, né? A gente tem que ter abordagem, vou colocar aqui para cima, abordagem diagnóstica. Então, o que vai me definir essa doença, né? A gente tem que ter o diagnóstico diferencial, acho que não vai caber aqui não, hein? Diagnóstico diferencial. E por último, dentro desse meu mapa mental, eu vou colocar aqui, tratamento. Tá? Vou colocar assim, tratamento. Isso aqui é um T, tá? Tratamento, né? Então, são temas que se interligam aqui. Deixa eu ter que passar aqui por cima. Se interligam aqui com o meu mapa mental. Claro que esse aqui não é um mapa mental preferível, mas é só um exemplo de mapa mental. Então, definição. Eu vou escrever aqui, por exemplo, o que é uma hipertensão arterial sistêmica, né? É o que? Um aumento da pressão crônica, né? Que pode gerar lesões, né? Crônicas a órgãos alvos, né? E aumento do risco aí de eventos cardiovasculares e cerebrovasculares. Então, por exemplo, eu não vou escrever em tudo, só uma definição, porque ficou grande, né? Então, é um PA aumentado crônico. Letra bonita, hein? Que isso leva ao quê? A lesões de órgãos alvos, né? E também risco. Bota um S aqui. Risco de quê? De eventos, né? Cardiovasculares e cerebrovasculares.
cardiovasculares, vamos dizer assim, tá? Então você vê que são palavras-chave, né? Então o que define o RAS, né? É uma PA crônica elevada, lesões de órgão-alvo e risco de doença, de eventos cardiovasculares e cerebrovasculares. Pronto, já defini. Então toda vez que eu lembrar de uma pressão arterial sistêmica, eu vou lembrar dessa definição aqui, de forma rápida, tá? A fisiopatologia, simplificando, né? O que causa ser uma pressão arterial aumentada? Pela matemática, uma pressão arterial, né? Nada mais é do que um débito cardíaco. Deixa eu vou ter que fazer outra coisa aqui, ó. Tirar o tratamento daqui. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui da minha fisiopatologia. Eu vou colocar o tratamento, depois eu coloco aqui. Vamos terminar aqui. Então, fisiopatologia, né? Eu tenho que a pressão arterial nada mais é do que o débito cardíaco vezes a resistência periférica, né? Vascular periférica. E se eu tenho uma pressão arterial elevada, eu tenho alguma alteração nos dois, né? Seja no débito cardíaco ou na resistência periférica, né? E lembramos que o débito cardíaco, também é um cálculo matemático, né? Débito cardíaco é nada mais é do que um volume, o aumento do volume sistólico por frequência cardíaca. Ou seja, o que está aumentando a minha pressão, né? Pode ser 3 fatores, nesse caso. Seja ela o volume sistólico, ou seja, a força que o coração está ejetando o sangue, ele esteja aumentado, ou uma frequência cardíaca aumentada, então a pessoa está com um ataque cardíaco, pode aumentar a pressão arterial, ou uma resistência periférica. E o que seria essa resistência periférica? Por exemplo, doenças ateroscleróticas, né? Então, são o colesterol, né? Principalmente o LDL, que aplica-se ali na lateral do vaso, né, fazendo com que o vaso a artéria fica mais enrijecida, né, fazendo com que no cálculo físico, né, se você tem uma menor área, né, você tem uma maior pressão, né, e aí você entra, por exemplo, que pressão normal nada mais é do que a força sobre a área sobre a força. Agora eu fiquei com... Não, é a área sobre a força. Agora eu fiquei na dúvida, né? Se você aumentar a força, diminuir a pressão. Ah, esqueci como é que é. Alguma coisa relacionada a isso. Vocês entenderam, não lembro mais de física não. Então se diminuir a área, aumenta a pressão. E se aumentar a força, aumenta a pressão também. Mas no caso aqui é nossa área, que a gente está falando de doença aterosclerótica, tá? Quadro clínico, né? Quadro clínico. O que a pessoa vai ter? Normalmente ela vem com queixas de quê? Com uma cefaleia que não melhora nunca. Ela vem reclamando ali, por exemplo, de uma nucalgia. Enfim, aí vem vários sintomas aí para você colocar no quadro clínico, né? Fatores de risco, né? Observar quais são os fatores de risco. Então a pessoa pode ser fumante, né? Ter alguma outra doença que justifique esse aumento de pressão, tá? Abordagem diagnóstica, você tem que avaliar o quê? Se a pressão dela tá maior que 140 por 90. Isso que em 2 consultas. Que ela for lá no seu ambulatório, você viu em 2 consultas, né? E você também pode pedir, por exemplo, exames laboratoriais, mas, por exemplo, aquele monitoramento residencial da pressão arterial, né? Que é aquela que a pessoa vai lá medir de manhã, à tarde, à noite, durante aí 30 dias, a sua pressão para ver como é que tá ficando, se é isso mesmo, né? Diagnóstico diferencial a gente tem várias, né? A gente pode ter uma pressão arterial secundária aos rins. Então aí, secundária aos rins, aqui porque tá ruim, tá? Tá pequenininho. A gente pode ter as glomerulopatias. A gente pode ter, por exemplo, a insuficiência renal crônica, que leva a tudo isso, né? Além das problemas dos rins, a gente pode ter também, né, problemas, por exemplo, a hiperaldosteronismo, né? Enfim, aí você vai colocando aí síndrome de Cushing, medicações que a pessoa às vezes toma, né, que pode alterar essas coisas, enfim. E aí você tem aquilo que eu estava falando, o tratamento, né? Isso tudo você vai aprendendo quando você cria o seu mapa mental, né? Tratamento. E qual que é o tratamento dessas doenças, né? Você tem a não farmacológica e as farmacológicas, né? Você tem essas duas, não farmacológica e farmacológica. Não farmacológica, então, é a mudança do estilo
de vida, né? Então, diminuir a ingesta de sódio, né, de sal, atividade física, né? Enfim, todas as mudanças do estilo de vida que você pode ter. E farmacológica, a gente tem as de primeira linha e depois a segunda linha e as refratárias, enfim. Primeira, segunda. Então, as de primeira linha a gente pode entrar com medicações como IECA. A gente pode entrar com os bloqueios de recaptação da angiotensina, os BRAS. A gente pode entrar com um diurético. Pode ser os diuréticos tiazídicos, né? Tiazídicos, enfim. Né? A gente pode entrar também com os bloqueadores das bombas de cálcio. Bloqueadores de bomba de cálcio, os BBCs, né? Acho que é isso mesmo. Agora eu fugi. Que são os pino da vida, amlodipino, essas coisas. E aí a gente tem as drogas de segunda linha, né? Que seriam os bloqueadores. Agora fugiu o nome. Que são propanolol, ou atenolol. Os betas bloqueadores. É isso aí. Né? E você tem os beta bloqueadores, enfim. Aí você aqui, ó, nesse mapa mental, está totalmente desfigurado, mas você já tem basicamente aí tudo, ó. Então, quando eu vou pensar em pressão arterial, eu já lembro de tudo, das definições, fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico diferenciais, tratamento. E quando eu vou estudar isso aqui, eu já tenho o básico, tá vendo? Que são palavras-chave, né? Eu tento usar o máximo aqui das cores para diferenciar, né? Para aguçar o meu cérebro aqui das cores, e palavras-chave que vão me ajudar a futuramente tratar. E basicamente aqui eu tenho um resuminho, não é um resumo completo, claro, mas já tem um resuminho aí sobre hipertensão arterial sistêmica, né? De tudo que eu tenho que saber da doença e do que eu tenho que fazer, tá bom? Enfim, basicamente é isso. Essa é a importância do mapa mental. Justamente para você conseguir gravar e aprender mais e ter maior produtividade aí na faculdade de medicina, certinho? E se você quiser agora saber mais, né, sobre produtividade, até mudar aqui, já está no final da nossa aula. Enfim, se você quiser saber mais sobre produtividade, como ter mais produtividade na faculdade de medicina, eu criei, né, um curso rápido aí, vai online, você pode fazer de onde você tiver, no momento que você tiver, que vai te ajudar em vários pontos. A gente chama de 80-20, né? São qual é o 20% que você tem que modificar na sua rotina, no seu dia a dia, que vai gerar aí 80% do seu resultado. Assim como foi essa aula que eu te expliquei aqui. Eu trouxe basicamente só 20%, então um livro sobre mapa mental, eu trouxe só o resumo do resumo, os 20% aí, que vão trazer 80% de produtividade durante a tua faculdade de medicina aí. Então esse curso chama Medicina Produtiva, tá? O link vai estar aqui embaixo na bio. Caso você queira fazer ele, conhecer mais, está lá disponível. Ele é um curso que ele é aberto o ano inteiro, então não tem esse negócio, vai rápido, vai lá, faz, senão vai acabar, não. Então olha, vê se é teu momento, se for beleza, vai lá, faz tua inscrição, vou ter um prazer de estar lá te ajudando, né, a ser mais produtivo na faculdade de medicina, e se não for esse momento agora, beleza, tranquilo, deixa pra frente, vamos assistir nas aulas aqui, vai me acompanhando, e mais pra frente, quando você achar que é necessário, que isso faz sentido pra você naquele momento, você vai lá e faz tua inscrição, tá bom? Basicamente é isso, espero ter te ajudado aqui, tá? Lembrando mais uma vez, curte, tá bom? Compartilha esse vídeo para algum colega que às vezes está com dificuldade, quer ter mais produtividade durante a faculdade de medicina, tá bom? Então curte, compartilha, deixa nos comentários sua opinião aí, tá bom? E na descrição também, ou no primeiro comentário, eu vou deixar aí para você os links, né, de alguns mapas mentais que tem na internet, que são gratuitos, que você pode usar aí. Inclusive tem até aplicativos no celular, né? Então naquele momento entre uma aula ou outra, alguma coisa assim, você pode estar estudando e montando o seu mapa mental aí sobre aquele assunto que você acabou de aprender ali na tua aula, certinho? Espero ter te ajudado. Um forte abraço, nos vemos nas próximas aulas aqui em 2023, tá bom? Então é isso, um forte abraço e até mais!